Sim, essa foto é real, não é um monstro que saiu de um filme de terror, é realmente o antes e depois dessa moça. Muita gente já deve ter visto essa foto aí rodando na internet. Vocês já devem conhecer, que é o caso da Blanche Monnier, mas vamos contar aqui hoje exatamente o que aconteceu e como foi que ela saiu disso para isso. Oi, gente! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu acabei de gravar um vídeo, e aí, né, eu troquei de roupa agora pra vocês não perceberem que eu gravei tudo no mesmo dia. E eu percebi, tipo, eu tava com uma blusa de lã e eu percebi que o meu cabelo ficou dentro da blusa, assim, metade do vídeo. E isso me incomodou num nível, eu sei que ninguém liga, mas me deixou puta. Enfim, bora pro caso de hoje. Se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo novo toda terça e sexta às 6 horas. A Blanche Monnier nasceu no dia 1º de março de 1949, na cidade de Poitiers, na França. Ela era uma menina bem bonita, vinha de uma família rica e importante na cidade, então ela vinha, assim, de vários privilégios. A família dela era bem conhecida na região, tanto, né, por eles terem muito dinheiro, mas também por sempre fazerem trabalhos de caridade, arrecadarem verba para doação, tudo mais. Aquela família do bem, né? Muito do bem. Só que não. O pai da Blanche faleceu quando ela era bem novinha e ele deixou uma herança bem gordinha para Louise, a mãe dela. Então moravam numa mansão a Blanche, o seu irmão Marcel e a mãe deles, Louise. Bom, nessa época, né, 1800 bolinha, era muito comum que os casamentos fossem arranjados. Então, a família da noiva e do noivo acordavam que o casamento ia acontecer e era assim que as pessoas casavam, muitas vezes por motivos financeiros ou então porque uma família devia uma coisa para outra família. Vocês sabem, né, como é que funcionava. Então, a família da Blanche, a mãe dela, né, a Louise, tava já esquematizando dela casar com um cara que vinha de uma família super rica e tal, importante. Só que a Blanche conheceu um homem e ela se apaixonou. Era um homem que não vinha de uma família que tinha muito dinheiro. Ela tinha 25 anos na época e ele era mais velho, tinha 30 e poucos. Era advogado, mas não fazia parte da elite, sabe? E aí os dois começaram a namorar, só que a Louise, a mãe da Blanche, descobriu e ficou furiosa. Ela tentou proibir a filha de se encontrar com esse homem, mas não adiantou nada, porque eles se viam escondidos e continuaram namorando. Até que em 1975, a Blanche simplesmente desapareceu. Sumiu, evaporou. E aí tinham várias teorias, assim, cada hora falavam alguma coisa do que tinha acontecido com ela. Teve gente que disse que ela morreu, teve gente que disse que ela foi estudar fora do país e nunca mais voltou. E aí rolavam várias fofoquinhas na cidade do que tinha acontecido com ela. Só que aí a família falava que ela tava bem, que não era pra se preocupar. E com o tempo a história meio que foi morrendo, sabe? As pessoas esqueceram e ficou por isso mesmo. O tal namorado dela ficou minha dicção. Ficou bem preocupado, tentou procurar por ela por um tempo, mas aí o tempo foi passando e eventualmente as pessoas esqueceram da Blanche e pararam de procurar por ela. Quem queria se meter muito também, justamente pela família Monnier ser uma família influente na cidade, mas o que realmente tinha acontecido com a Blanche era algo extremamente cruel. A Louise um dia pediu para que a filha buscasse alguma coisa num quarto bem pequenininho que tinha lá na mansão onde eles moravam. E aí, assim que ela entrou, a Louise fechou a porta e trancou a menina lá dentro. Era um quarto bem pequeno, não tinha janelas, era completamente escuro, sem ventilação. E a Louise disse que a Blanche ficaria trancada lá até que ela desistisse de casar com o tal namorado. Então ela ficava lá presa alguns dias, a Louise ia lá e falava: "Você vai terminar com ele?" E a Blanche teimava e falava que não. Era uma coisa normal também de acontecer, tá? Não foi a primeira vez que a Blanche ficou presa nesse quarto. Sempre que ela e a mãe brigavam, o que acontecia com uma certa frequência, a Louise trancava a Blanche lá por uns dias. Então, a Blanche nunca imaginou que ela fosse ficar presa dentro desse quarto por muito tempo. Ela imaginou que, eventualmente, a mãe ia desistir, ia abrir a porta para ela sair e ela ia continuar com o namorado dela lá, vivendo sua vida do jeito que ela queria. Mas não foi isso que aconteceu. O tempo foi passando, a Blanche continuava presa, a Louise e o Marcel só levavam restos de comida
e pouquíssima água para ela ficar lá dentro. A única coisa que tinha nesse quarto era uma cama com um colchão de palha, assim, bem desconfortável. A Blanche também estava completamente nua quando ela foi presa nesse quarto, então ela não tinha roupas, não tinha nada para se proteger do frio. Às vezes ficava muito quente também lá dentro, porque não tinha ventilação. Ela não tinha nenhum contato com a luz do sol, com o mundo exterior, nada. E conforme o tempo foi passando, a Louise meio que foi vivendo a vida dela e desistindo de tirar a filha dali, porque muito tempo já tinha se passado e o estado físico dela, assim, tava bem ruim. Ela tinha emagrecido muito, tava com machucados e tal. Então a Luísa desistiu de tirar a filha dali porque ela poderia contar pra alguém o que tinha acontecido. O tempo foi passando e passando e passando e a Blanche continuava lá presa dentro desse quarto na sua própria casa. A Blanche foi ficando cada vez mais fraca e debilitada. Ela tava ali passando frio, fome, sede. Ela fazia suas necessidades, né? Cocô e xixi dentro do quarto também. Então imagina o cheiro. Todos os restos de comida que estavam ali também ficavam ali, apodrecendo. Com o passar do tempo, vários bichos foram acumulando ali dentro também. Ela não tomava banho, não penteava o cabelo. Era uma situação degradante mesmo e muito triste de imaginar. 10 anos de cativeiro se passaram e o tal pretendente da Blanche, né, o homem que ela ia se casar, faleceu. E aí existem versões da história de que a mãe da Blanche foi lá e contou pra ela que o cara tinha morrido, né, só por crueldade mesmo, e mesmo assim não deixou ela sair do quarto. Outras versões dizem que a Blanche nunca ficou sabendo, que a mãe nunca contou pra ela, enfim. Eu, sinceramente, não duvido que ela tenha contado, sim. Mas o fato é, vocês percebem que o real motivo da Louise ter prendido a filha no quarto nem existia mais. O cara já tinha morrido, então, né, meio que já não tinha mesmo como eles se casarem, e mesmo assim ela não soltou a filha e ela ficou presa por mais 16 anos naquele quarto. Vários funcionários iam e vinham da mansão e eles sabiam que tinha alguém preso ali. Eles ouviam os gritos da Blanche pedindo socorro e também, gente, era impossível que eles não percebessem que tinha algo errado, porque o cheiro era muito, muito forte, exalava assim pela casa. Só que ninguém se metia, porque era uma família que tinha muito dinheiro e eles tinham medo de fazer alguma coisa. Assim, podiam, né, podiam ter feito alguma coisa, né? Ninguém fez porque não quis. Mas, enfim, era uma família com grana e aí ninguém queria fazer nada. Até que no dia 23 de maio de 1901, quase 26 anos depois da Blanche ter sido presa no quarto pela sua mãe, um delegado da polícia de Paris recebe uma carta anônima dizendo que existia uma mulher solteira trancada na casa da Madame Bonnier, passando fome e vivendo na podridão durante os últimos 25 anos. A carta dizia, vamos ler aqui, abre aspas, ao seu redor formou-se uma espécie de crosta feita de excrementos, fragmentos de carne, legumes, peixe e pão podre. Tem conchas de ostras e insetos correndo pela cama da Mademoiselle Monnier. O ar era tão irrespirável, o odor exalado pela sala era tão forte que nos foi impossível ficar mais tempo para prosseguir com a nossa investigação. Fecha aspas. De início, o policial que leu a carta achou que fosse algum tipo de brincadeira e não levou muito a sério, porque ele conhecia a Louise, né? A Louise era uma senhorinha já de 75 anos de idade, sempre fazia projetos de caridade e tal. Então ele falou, putz, não pode ser, né? Mas mesmo assim, ele resolveu ir até a casa para investigar. E assim que eles subiram no terceiro andar, eles sentiram um cheiro extremamente forte, insuportável, vindo de um cômodo. Ele percebeu que esse cômodo estava com um cadeado na porta. Ele pediu para que a Louise abrisse. Ela se recusou, então ele sabia que tinha algo de errado acontecendo ali e resolveu arrombar a porta. Eles encontraram a Blanche lá nessa situação terrível. O cabelo dela estava enorme, porque, né, ela não tinha cortado durante todos esses anos. Ela estava extremamente magra, muito sensível à luz, porque ela não teve contato com a luz do sol durante todos esses anos. Ela já estava com 50 anos na época, né? Quase 50 anos, mal conseguia ficar em pé ou fazer algum tipo de movimento com o corpo. Imediatamente, a Louise e o Marcel foram presos, mas a Louise acabou morrendo na prisão só 15 dias depois. Então, o responsável, assim, o único responsável vivo era o Marcel.
Ele foi julgado por esse crime e no julgamento ele disse que a irmã dele enlouqueceu, então ela se trancou no quarto por vontade própria e não quis mais sair. Só que toda essa historinha dele foi contestada por testemunhas, né, os funcionários que iam até a casa, que ouviam ela gritando por socorro e pedindo para sair, mas ninguém abria a porta para ela. Até hoje não se sabe quem enviou essa carta para a polícia, mas existem duas teorias. A primeira é que uma funcionária que morava lá na casa uma vez levou um cara, tipo um namoradinho assim, para dormir com ela lá. Ele ouviu os gritos e foi ver o que tinha ali, enfim, e aí resolveu escrever a carta para a polícia. Outra teoria é que foi o próprio Marcel, porque ele acreditava que não ia acontecer nada com ele, que a culpada ia ser a mãe, né? A mãe já tava bem velha, ela tinha 75 anos, então ele sabia que ela ia morrer em breve e ele não queria que toda essa responsabilidade de cuidar da irmã caísse sobre ele. Mas até hoje ninguém sabe com certeza quem foi que enviou essa carta. Marcel foi condenado a 15 anos de prisão, apelou a sentença e por fim foi considerado inocente porque ele alegou que a mãe dele foi a mandante de tudo. Ele foi ameaçado de morte pela população, quase que foi linchado, então ele e sua família tiveram que se mudar e viver em anonimato. A Blanche ficou no hospital, existem pouquíssimas fotos dela no seu processo de recuperação. Ela viveu por 12 anos numa instituição psiquiátrica até falecer, foi diagnosticada com esquizofrenia, anorexia, e a gente não tem muitos relatos e informações de como foi a vida dela durante esses 12 anos. Com isso, a gente encerra o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Tchau!